PCC, do Partido Comunista Chinês, o centralismo, né, do regime. Agora, do ponto de vista econômico, legislação trabalhista ou zona de teste de legislação que tem na China também. Isso é maravilhoso. Que você vai, ó, eu tenho um território, tenho aqui um território, eu vou testar essa lei. Eu vou testar, tirar essa regulação, eu vou testar, tirar esse imposto. Se funcionar, eu vou expandir. Aqui, se fizer isso, porque a Constituição não permite você pegar um pedaço e aplicar uma legislação diferente, isso é um absurdo, é um atentado contra a soberania nacional. Aí na China pode, então, enfim. Ó, o Alexandre Magno mandou aqui o seguinte: pergunta para o Kim e para o Arthur. Quem contribui hoje e pelas contas só poderá se aposentar nos próximos 10, 15 anos, vai conseguir se aposentar? Cara, muito provavelmente, primeiro, não com o valor que você se você se aposentar hoje, não vai ser com esse valor. Você investe, velho. Não conte com isso. É isso, não conte com isso, porque assim, o máximo que você vai conseguir é se aposentar ainda com valor menor do que o de hoje. O Jonathan Souza perguntou aqui o seguinte: vocês são a favor da auditoria da dívida pública? Cara, isso aí é uma balela. Nada também. Isso é uma balela. A dívida pública foi feita regularmente, os governos gastaram pra cacete. Não tem nenhum mistério nisso, não tem nenhuma caixa... E vamos lá, você pode auditar a dívida pública, vai lá e vê quem tem título de dívida. Não é escondido. Não é um dado sigiloso, é público. Entra lá no site e vê assim, não é... Quantas pessoas não tem é o grande mito de que, não, tem um mistério de dívidas que foram feitas. Não, olha aí, o governo tá gastando, fazendo dívida, todo mundo tá olhando. Sim. Não tem nada escondido, tá tudo aí. Sim. Todas as dívidas, todas as vezes que furaram o teto, PEC Kamikaze do governo Bolsonaro, PEC da transição do governo Lula, MP da energia elétrica da Dilma, agora MP da energia elétrica do Lula, Não, e outra coisa, o arcabouço fiscal com crescimento real de 0,6%, ou seja, inflação mais 0,6% obrigatório, toda essa dívida tá pública. Vamos supor que você hoje, magicamente, você não tem dívida, você zerou, você fez um negócio, eu posso não pagar? E todo mundo falou, tá bom. Você pode não pagar. Sabe o que vai acontecer daqui a um ano? A mesma coisa, porque nós estamos em déficit, cara. Nós continuamos gastando mais do que a gente arrecada. E a gente não cria meios de sair disso daqui, porque, novamente, a estrutura brasileira de geração de riqueza está errado. Quem acabou de dar vários exemplos. Cara, CLT, pelo amor de Deus. Regime tributário, um absurdo. Regime previdenciário, um absurdo. Então, mesmo que a gente zerasse hoje, olha, todos... Sabe o precatório que teu avô tem, que deixou pra você? Rasgou. Você falou, eu não quero mais dinheiro. Acabou. Não tem mais dívida. Nem interna, nem externa. Todo mundo perdoou as dívidas do Brasil. Daqui a um ano a gente tá na merda de novo. Porque a gente tá gastando mais do que a gente arrecada. Ponto final. E outro ponto, só pra reforçar, porque também muita gente de esquerda usa esse argumento, inclusive do PT. Mas porque os Estados Unidos têm mais dívida do que o Brasil e o juro não é tão alto. Porque todos os países da Europa têm uma proporção de dívida maior que o do Brasil e o juro não é tão alto. E esse é o meu exemplo preferido. Porque o Japão tem uma puta dívida e o juro é negativo. Vamos lá. O que importa não é o quanto você está devendo hoje. O que importa é a trajetória da dívida. O que importa é o credor, né? Quem você está devendo para aquele cara. É aquele cara ver que você vai conseguir pagar. Com certeza. Quanto maior for a segurança daquele cara de que você vai conseguir pagar a sua dívida, menor é o juro, menor é o prêmio, porque menor é o risco. Então, todos esses países que são citados como exemplo têm uma trajetória de dívida muito menor do que o Brasil. A nossa dívida, só do Lula 3, cresceu 10% da proporção do PIB. Isso país em guerra não aumentou nessa proporção. País em guerra. Se a gente tivesse entrado em esforço de guerra... Gente, é o seguinte, revogamos a lei de responsabilidade fiscal, revogamos a regra de ouro, revogamos o 113 do ADCT, agora estamos em esforço de guerra. Nós vamos produzir super tucano, nós vamos produzir tanque, nós vamos gastar pra cacete com munição. Isso é o nível de aumento de gasto que a gente tem. Só nesse pequeno período. Então, o que importa é a trajetória da dívida. A gente vê que a gente está gastando mais do que arrecada sempre. Os outros países podem estar muito mais endividados, porque você olha a trajetória e você vê que o país está pagando. E você vê que aquele país tem lastro para se endividar. É uma coisa que isso que eu li 15 anos atrás, do Weber, quando ele fala do espírito do capitalismo, e ele cita, acho que é o Benjamin Franklin, que ele fala, olha... A dívida de um país funciona mais ou menos como uma dívida de um cara comum, né? Se você pagou dinheiro pro seu amigo, aí você vê o seu amigo no bar enchendo a cara,
Você vai falar, ô amigão, paga logo essa merda aí que você tá atrasado e eu quero mais ainda do que eu te emprestei. Agora, você emprestou dinheiro pro seu amigo e você é vizinho dele, você escuta ele martelando o dia inteiro trabalhando, aí você vai falar, não, beleza, porra, você tá se esforçando, bom, você tá atrasado, mas fazer o quê? Você tá fazendo o máximo que você pode fazer pra pagar. É essa a diferença do Brasil que tá lá enchendo a cara pro país que tá batendo o martelo. Tem lastro e o credor vê que ele vai pagar a dívida. Ó, o Gabriel Ribeiro mandou uma mensagem aqui. Ele disse aqui o seguinte: ó, mandei um e-mail para o seu gabinete, pro Kim, tá? Mandei um e-mail para o seu gabinete sobre um projeto de lei de isenção de INSC de concursos para mesário voluntário. No Rio de Janeiro já tem. O que você acha sobre? Cara, eu nem sei o que é INSC. Eu preciso... Desencana, né? Eu preciso entender. Aí o moderador da live falou aqui, ó, fala da aposentadoria dos militares. Tem coragem? Tenho. Aposentadoria dos militares. Não, cara, vamos falar a verdade. Não, gente, vamos lá. O governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, né, mandou ajuste para a população civil. E nos militares, ele deu gratificação, bonificação. E o ajuste que ele fez, agora, inclusive, descobriram que foi o contrário. Que as bonificações que ele deu para os militares foram infinitamente maiores do que o ajuste que ele disse. Porque ele ainda disse que no final, salvo engano, tá? Salvo engano, o número era 15 bi. Que, ó, a gente tá aumentando o salário aqui, gratificação ali, mas estamos cortando aqui, estamos deixando mais duras as regras para o militar se aposentar. Então isso vai dar uma economia de 15 bilhões de reais. Na prática, não. Então, para mim, tem que ter, não tem que ter nenhum regime especial de previdência para os militares. Mas você se aposenta no mesmo regime. Não é como se a gente tivesse guerra. O cara tá lá fazendo função administrativa. E outra coisa, atrás do balcão. Uma coisa que a gente tem, uma impressão errada, é que a gente tem... Quais são os militares? Os militares do Brasil são os militares da ativa. Não é verdade. Nós temos mais de 5 mil generais, cara. Quando a gente fala de general do exército, você tá falando de mais de 5 mil generais. General é o cara que chegou no topo da parada. Cara... Todas as filhas desses caras, simplesmente, se elas não casarem, elas têm aposentadoria, elas têm um auxílio vitalício. Não tem como você dizer que isso não é um absurdo, velho. Não tem, nós nem temos um histórico de guerra. Isso significa que a gente não tem que ter exército, não tem que fomentar o exército? Claro que não temos, sim, mas não dessa forma. E outra coisa, pra mim, assim como todos os outros setores do setor público, os militares têm um gasto escroto com folha de pagamento e com previdência, que impede que a gente tenha uma proporção decente de investimento. Então a gente tem um gasto gigantesco, como a gente tem em outros setores, como a gente tem na educação, como a gente tem na saúde, como a gente tem na infraestrutura. Gasta-se fortuna com folha e não sobra nada para investimento. Então a gente, ao mesmo tempo que gasta muito, tá sucateado. A filha do militar tá lá, de boa, só ela não casar. Aí vai fazer 7 de setembro, aqueles tanques tudo caindo aos pedaços. É isso que a gente tem, na prática é isso. Não, e se a gente entrasse em guerra, não é assim que se ganharia a guerra, tá? Ó, o Vitor Conceição perguntou aqui: Arthur, você pretende se candidatar à presidência e do MBL, quem você gostaria de ver como candidato à presidência? Aliás, gostaria de saber a opinião do Kim também. Eu queria saber do partido de vocês o lance dessas assinaturas, e dá tempo de concorrer à eleição? A próxima? Claro, só dá tempo se conseguir. Aliás, só conseguimos se for antes dessa próxima eleição. Porque é assim, ó, funciona assim, ó. Para você abrir um partido no Brasil, você precisa de 550 mil assinaturas. Tá. A regra nova, que foi o que brecou geral, foi: você precisa de 550 mil assinaturas em 2 anos. Começaram Então, quando? Nós começamos não lembro agora. Mas vai dar 2 anos não, se o quando? prazo era o quê? Era outubro desse ano, se não me engano, o prazo, né? Acho que é Outubro, novembro desse ano. Então, A 2 gente anos vai pra trás. Vocês começaram. Só que a gente vai conseguir, nós estamos agora no final de maio, nós vamos conseguir antes Tá com de julho. quantas? Tá com. Não, antes de julho não. Calma, Opa. você tá falando o quê? A validação. Entregar todas as assinaturas, nós vamos conseguir entregar. Tá, validação sim. Muito provavelmente antes de agosto, com certeza. Tá. Antes de agosto, com certeza, tá? Nós estamos, faltam acho que 13%, 12%, né? Nós já conseguimos a parte difícil mesmo, que foi coletar, separar tudo, já foi. Agora nós já estamos nesse desafio logístico de entregar as fichas nos cartórios eleitorais, porque isso é uma coisa também. Vamos supor que o Kim quer assinar uma ficha da missão. Você assina, aí eu vou pegar essa ficha e vou levar no cartório dele. Então, você é num cartório de Ananindeu. Eu vou até no Ananindeu e entrego no meu lá. cartório, se eu assinasse, era... Se você é em Sinop, E eu não lá em assinei. Sinop. Eu não assinei essa Assinou sim, é aqui em São Paulo dele. dele. Cacete. Prova que eu assinei.
Vai estar no TSE, vai estar registrado teu nomezinho. lá. Então vai lá, procurem lá. Não assinei Inclusive, essa eu peguei merda, a não. sua assinatura pra missão e também pra descontar do O seu que- INSS. Você pegou minha... Procurem lá pra ver se eu assinei. Não assino, não. Você acha que eu vou E assinar? um negócio desse? aí, enfim, se você não consegue nesse prazo, você simplesmente joga tudo fora. É como se você não tivesse... Conseguindo, aí vocês vão... Conseguindo, a gente pode disputar a Aí próxima vocês vão eleição. pros cargos executivos também. Aí você pode fazer tudo, só que é Vai assim. na coligação. Não, a gente pode te lançar governador, o que você acha? Exatamente, Putz, cara. agora não. Vamos ver daqui uns 50 anos. Tá. Mas aí vocês iriam pra... Não, mas a próxima A eleição gente- é prefeito e... Não. Não, Governador, não, presidente, pô, tá senador, deputado federal, Ah, foi pra deputado prefeito estadual. agora é governador e presidente, certo? Então, a próxima eleição nós já vamos disputar com o partido. A ideia é participar do máximo, né, de eleições que a gente conseguir. Tem que formar chapa, não é um trabalho fácil, cara. É muito difícil, sem fundo eleitoral. Vamos deixar muito claro, sem fundo eleitoral. por quê? Porque a gente não tem. Né? Simplesmente O partido fundo eleitoral ele é distribuído conforme o número de deputados que você elege. A gente não disputou a Estão eleição. começando- Exatamente. Começar do então, zero. vamos começar do zero. E o que ele perguntou outra coisa? Se eu pretendo um dia. Cara, pretendo um dia disputar a presidência, quem sabe. Mas quem eu gostaria muito de ver o Renan, cara. Eu acho que o Renan é o nome natural do MBL